Estou de volta para a gravação do vídeo 121 de 180 da saga da segunda fase de concursos para cartório. Para você que está chegando hoje e não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos e de pessoas jurídicas e também sou professor de Direito Constitucional, Administrativo, Notarial e Registral em todo o país. Vamos lá, vamos imaginar que o examinador tenha colocado na sua prova a seguinte pergunta. Disserte, ou afirmação, né? Disserte sobre a hierarquia dos tratados internacionais após o advento da emenda constitucional número 45 e dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal a respeito do Pacto de São José da Costa Rica. E aí? Disserte sobre a hierarquia dos tratados após a emenda 45 e após os entendimentos do Supremo sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Você tem de 10 a 15 linhas, ou sei lá, 30 linhas se for CESP. Bom, basicamente você tem que lembrar o seguinte. Antes da emenda constitucional número 45 de 2004, o Supremo Tribunal Federal era uníssono, era tranquilo, no sentido de que os tratados internacionais, todos eles, sem exceção, tinham força de lei ordinária, que é a mesma coisa que dizer que tinha força de lei complementar, que é a mesma coisa que dizer que tinha força de medida provisória, que é a mesma coisa de dizer que tem força de regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é a mesma coisa de dizer que tem força de lei delegada, já que todas essas normas se equivalem. Então, antes de 2004, o entendimento do Supremo era pacífico no sentido de que tratados e convenções internacionais sempre tinham força de lei ordinária. Não interessava o assunto, não interessava o quórum de aprovação. Beleza. Após 2004, pelo menos dois níveis de tratados passaram a existir. Os tratados com força de lei ordinária e os tratados com força de emenda constitucional. Por quê? A emenda 45 acrescentou o parágrafo 3º lá no artigo 5º, dizendo que se um tratado internacional versar sobre direitos humanos e for aprovado por 3/5 em 2 turnos nas duas casas, ele vai ter força de emenda. Então, depois de 2004, se um tratado versa sobre direitos humanos e é aprovado por 3/5 em 2 turnos nas duas casas, ele passa a ter força de emenda constitucional. Então, antes de 2004, tratado e convenção sempre força de lei. Depois de 2004, força de lei ou então força de emenda constitucional. Quando que ele teria força de lei? Quando ele não passasse por esse procedimento. Quando que ele passaria a ter força de emenda? 3/5 em 2 turnos nas duas casas e desde que o tratado versasse sobre direitos humanos. Ok? Se ligou? Pois é. Porém, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Pacto de São José da Costa Rica, onde ele discutiu a prisão do depositário infiel, o Supremo criou mais uma hierarquia, criou mais um status de tratado, dizendo o seguinte: se o tratado versa sobre direitos humanos, só que não foi aprovado pelo quórum das emendas, 3/5, 2 turnos nas duas casas, aí ele vai ter força supralegal. Ele vai estar acima da lei, mas vai estar abaixo da Constituição. Então olha o que o Supremo criou. Olha que coisa interessante. Se o tratado versa sobre direitos humanos, mas não foi aprovado por 3/5 em 2 turnos nas duas casas, aí ele tem força supralegal. Está acima da lei, mas está abaixo da Constituição, numa zona, portanto, intermediária. Logo, a gente conclui dizendo o seguinte: atualmente existem 3 níveis de tratados ou convenções internacionais. Nós temos, primeiramente, o menos forte. O menos forte é o tratado internacional que não versa sobre direitos humanos. Anota isso aí porque vai ficar bem didático para você. Nós temos o tratado internacional que não tem força, que não versa sobre direitos humanos. Tratado ou convenção que não versa sobre direitos humanos, mesmo que aprovado por 3/5 em 2 turnos nas duas casas, vai ter força de lei. Só isso, acabou. Não versou sobre direitos humanos, mesmo que aprovado por 3/5 nas duas casas, vai ter força de lei. Agora, se o tratado versa sobre direitos humanos, se ele versa sobre direitos humanos
e foi aprovado por 3/5, em 2 turnos nas 2 casas do Congresso, aí ele tem força de emenda constitucional. Inclusive hoje nós temos a possibilidade de encontrar texto com força de Constituição fora da Constituição, como é o caso da Convenção sobre os Portadores de Deficiência, ok? Das pessoas com deficiência. Então, se liga, direitos humanos mais 3/5 em 2 turnos nas 2 casas, força de emenda. Agora, se eu tenho direitos humanos, mas não passou por 3/5 em 2 turnos nas 2 casas, aí eu tenho uma zona intermediária, tratado com força supralegal. O que é o tratado com força supralegal? Ele está acima da lei, mas está abaixo da Constituição. Se ligou? É isso que você deveria responder para o seu examinador na prova da 2ª fase. Antes da emenda 45, apenas uma hierarquia. Após a emenda 45, 3 tipos de status podem ter os tratados e as convenções internacionais, ok? Vamos agora para a nossa dica transformacional, mas antes dela deixa eu lembrar que estão abertas após 3 meses as inscrições para o Fórmula da 2ª fase de concursos para cartório. E se você quer fazer 8 peças, 8 dissertações, 24 questões discursivas e ter acesso a esquemas para você memorizar a estrutura das peças, não deixe de fazer o Fórmula da 2ª fase. Está cansado daquela forma chata, daquela forma antiga de estudar para a 2ª fase? Vem por Fórmula, vem ser feliz. Aliás, na prova de Rondônia, nós simplesmente conseguimos acertar cerca de 60%, 70% do que caiu na prova. Olha que coisa fantástica, foi tratado dentro do Fórmula. A dica transformacional de hoje é a seguinte: Emoção de Poder número 10, do Tony Robbins, do livro Passos de Gigante. Não conheço emoção mais rica do que o sentimento de contribuição. O maior presente da vida é a sensação de que seu jeito de ser, o modo como vive, suas palavras ou ações tocaram outras pessoas de modo profundo e significativo. O segredo de viver é doar. Ei, tá com dificuldade no seu relacionamento? Passe a ensinar pessoas sobre relacionamento. Tá com dificuldade em direito constitucional? Passe a dar aula de direito constitucional. Tá com dificuldade na sua vida financeira? Pega uma parte do que você está ganhando e simplesmente doe, porque isso funciona. Ei, tá com dificuldade em qualquer área? Passe a doar naquela área. Se você sente depressivo, passe a ajudar pessoas depressivas. Se você se sente vazio, passe a ajudar pessoas vazias. Se você se sente com dificuldade de realizar em determinada área, passe a ajudar pessoas nessa área. Beijo no coração, tamo junto e vamos pra cima.